Olá! Tá começando o 105º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero Assinatura de Cafés Especiais. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Olá, Marcos! Olá, pessoal! Não estou mais ociosa, gente. Vou voltar pro ritmo louco. Acabou a greve no federal. Finalmente! Tu ficou o quê? 3, 4 meses de greve? Foi 2 meses. 2 meses e uma semana, alguma coisa assim. E um chorinho? Não, eu tava assim, minha vida tava em stand-by pra tudo, né? Agora, eu tava com o PC novo, né? Eu até falei no Twitter. Poxa vida, eu tava louca pra voltar, mas agora eu queria mais uma semaninha. Eu queria mexer mais no Whisper, né? Aqui, eu queria colocar umas IAs locais na máquina. Essas coisas tomam bastante tempo, né, gente? Então, sim. Aí eu fui pega de surpresa. Quinta-feira votaram, ó, segunda-feira todo mundo de volta, viu? Aí tinha gente fora do Brasil, tinha gente no interior. Eu falei, como assim? Mas volta agora, tá? Volta agora. Valendo! Então, tá, tudo bem caótico aqui. Uhum. Mas tirando o susto da volta, deve dar pra, em 1, 2 semanas, todo mundo se situar, né? Aí sim, volta ao normal de verdade. E aí vai ser correria, né? Repor as aulas, como é que ficou isso aí? Então, vai ser agora a reposição. Eu vi que tem um pessoal falando aqui em fazer encontro em São Paulo. Eu tava cheia de planos pra isso, no segundo semestre, porque eu vou terminar a pós-graduação também. Só que agora vai ter reposição de calendário, né? A gente vai voltar ao ritmo louco, aí começar o segundo semestre final de setembro. Nossa! E basicamente aulas até 23 de dezembro. Eu tô me sentindo na pandemia de novo. Né, eu ia falar isso, verdade. Sendo que o primeiro semestre vai ter 1 mês a menos de aula, né? Não vão repor todas as semanas, vai ser um ritmo mais condensado. Tá. E o segundo semestre ficou super condensado também, tanto que vai até perto do Natal. Então teremos mais um 2024 insano, mas eu prometo pra vocês que não vai ser igual ao 2022. Se cuida. Eu tive 3 semestres no ano, 2 empregos, o podcast, e eu tive burnout no fim do ano. Vocês lembram disso, né? Sim. Eu realmente tive um pico de hipertensão, assim, insano. Só que agora eu tô mais consciente, gente. Eu vou continuar, ainda que eu vá diminuir academia, essas coisas, vou tentar manter a constância. Vou continuar andando bastante a pé, evitar carro, evitar Uber. Sempre que eu puder evitar, eu vou evitar. Eu não tô podendo dirigir, né? Então eu uso transporte público. Eu tenho umas limitações, fiquei com uma sequela na mão esquerda, então minha vista também teve umas sequelas, assim, então eu não tô podendo dirigir. E já que eu não posso dirigir, eu tento andar a pé o máximo que eu posso, porque isso é muito bom também. Eu gosto, sempre gostei. Ainda mais quando tá um dia gostoso, assim, não tá aquele calor do cão, né? Agora a gente tá com temperaturas mais amenas, eu gosto. O negócio é conciliar tudo, não prejudicar a saúde, né, se manter fisicamente ativo e não sacrificar o sono. Vocês vão acompanhar a saga de produtividade da Bia agora pro resto do ano. Né? De um jeito bem egoísta, eu pensei, é bom que ela vai documentando isso e vira assunto aqui no podcast. Pro bem ou pro mal. Vamos ver. Pois é. Mas olha só, se tem uma coisa que você vai fazer muito é usar esse computador novo, né? Pois é. Então, vai gastar. Já tô usando bastante aqui, já tô fazendo bastante coisa. E como eu falei, eu tava quinta-feira, assim, eu já tava me organizando com o Whisper aqui, porque no antigo eu tinha tentado instalar, deu tudo errado, eu não sei que besteira que eu fiz, mas agora eu vou tentar de novo. Eu já queria estar usando, mas com esses imprevistos aí de calendário e tal, acabei deixando um pouquinho de lado, mas fim de semana, os fins de semana pelo menos, eu vou mexer bastante nisso, que é meu objetivo, né? Então vocês aguardem novidades. Beleza, boa. Bom, e também sobre o computador, inclusive, né? Aliás, eu tenho uma coisa sobre o Whisper pra falar pra você já, mas quero falar antes do computador que você... A gente colocou na descrição da semana passada a foto da parte, né, por enquanto, como é que tá o seu setup, né? Que você falou que ainda vai complementar. E o Fabiano Castelo viu essa foto e falou, meu setup é parecido com esse da Bia, exceto que eu tenho 3 monitores lado a lado. Mas o meu iPad fica na mesma posição que o tablet dela. Pergunta, ergonomicamente, isso tá ok? Pergunto porque eu comecei a usar óculos e a parte de cima do monitor fica desfocada. Então, para encurtar a história, ele diz,
Me falaram que os óculos estão certos, mas o monitor é que está muito alto. Eu tinha que deixar mais baixo. Parece o mesmo caso do computador da Bia. Então, é isso mesmo, etc. Como é que funciona isso aí? Fabiano, pelo jeito, é da turma do multifocal, que nem eu, né? Esse é o maior problema, Fabiano. Meu óculos é multifocal, tanto que eu nem uso mais lente de contato, porque é um pouco complicada a situação aqui, né? Além de miopia e astigmatismo, a minha córnea é levemente cônica, eu tenho um início de ceratocone, não grave que nem o meu irmão. Meu irmão fez implante, ficou 10 anos com implante, perdeu, depois o implante não funcionava mais, teve que fazer transplante de córnea, então eu tenho um pouco disso também. E é complicado, viu? Não é fácil os 40, os 50 anos nos óculos multifocal. Mas eu ainda tô ajeitando aqui, tá? Eu acho que a altura do monitor que você viu na foto tá legal, tá? O tablet, às vezes eu tiro o teclado ali, ele tá naquela posição, porque às vezes eu consulto alguma coisa que tá no Samsung Notes. O grande problema do meu setup é que ele não é Samsung, então eu não consigo usar Samsung Notes nele como o laptop Windows que eu tinha, que tinha o Mint, né, tinha o Linux e tinha o Windows. O bom do Windows era usar o Samsung Notes, né, mas agora não tenho mais disso. Então eu tenho que deixar o meu iPad junto aqui e eu vou mudando de posição conforme eu vou usando. Eu uso o tablet, eu falei iPad, né, eu tô falando tablet porque é Samsung, né, eu tenho que ficar mudando ele de lugar o tempo todo, conforme eu quero fazer anotações e tal, né? Talvez eu troque aquele suporte ainda ali por um que dá para deixar o monitor embaixo, para eu ficar mais com o tablet. O segundo monitor eu vou colocar um giratório, viu, Fabiano? Eu vou para deixar ele na vertical, né? Isso já decidi, já bati o martelo também, mas esperar ter um respiro financeiro aí para providenciar o monitor mais para frente. Mas esse é um desafio e você tem que fazer experimentações, tá? Muda a altura, tira com, tira sem, tem que fazer os testes, ver o que fica melhor para você, mas não vai ter uma posição ideal para todos os dispositivos, se você usa multifocal. Então, tem que aprender a lidar com isso. E Bia, um outro follow-up sobre o seu PC, você veio do Wagner. Ele deu parabéns pelo novo setup. Opa. Ele falou, também sou nerd e monto meus PCs desde o Intel 486. Ele falou, entreguei a idade. Ô, louco. Depois, ele falou, contem mais detalhes aí do hardware e como que tá a adaptação ao Windows. E ele falou que atualmente tem um desktop Windows e um MacBook Pro M1. E como o PC tem uma configuração melhor, ele falou, trabalho as edições de vídeo e animações 3D no PC e o MacBook está meio parado. Migrei do Final Cut Pro para o DaVinci Resolve Studio, inclusive, então o setup dele, o workflow está inteiro aí concentrado em PC. Entendi. Bom, eu acabei pegando uma workstation da Dell, tá? E pela flexibilidade de poder customizar, então fui colocando coisinhas aqui, tirando ali para poder caber dentro do orçamento, né? Basicamente o que eu adicionei aí foi um leitor ótico, porque eu tenho muito DVD, muito CD, muita coisa, e embora acesse muito raramente, não quero ficar sem isso, porque até nos meus MacBooks, o meu Mac Mini aqui, eu ainda tenho um Super Drive, né? Eu sinto uma certa segurança de ter o Super Drive guardadinho aqui, porque um dia eu posso precisar, eu só plugava no Mac ali, tá tudo resolvido, né? Ficou com 32 de RAM. Eu queria muito 64, mas como é caro pra você dobrar a RAM? Ia sair aqui 2 conto a mais. É assustador, né? E o foco era a placa de vídeo, que pra surpresa de muita gente, eu não peguei uma RTX, eu peguei uma da linha Quadro. Por quê? Pois é, porque as aplicações de saúde, as coisas que eu vi, eu falei com vários amigos, gente que tem laboratório e tal, e todo mundo falou assim, se puder pega um da linha Quadro, por quê? Pra ficar rodando dias e dias, alguns modelos, algumas coisas, ele é mais resistente. Tá, a durabilidade é maior, ele aguenta, assim, ficar dias a fio funcionando melhor que os RTX. Não sou gamer, não vou jogar, não vou trabalhar tanto com modelos que o pessoal quer criar trabalho gráfico e tal, né? Eu vou ter também trabalho de modelagem matemática, vou trabalhar com moléculas. E pensando no futuro próximo aí, eu acabei acatando essa sugestão do pessoal e peguei a T1000 da linha Quadro.
Acho que eu preciso de mais um tempo, gente, pra falar pra vocês as minhas impressões. É muito cedo ainda, não tô rodando nada ainda que use todas a potencialidade dela, né? Mas mais pra frente eu vou falar se é legal mesmo, se vale a pena ou não, tá? Boa, conforme você for testando justamente as ferramentas de IA que você for implementando aí, colocando, né? Acho que é isso que vai fazer mais elas trabalharem aí, tanto em workflow quanto na hora de se divertir, né? E transcrever o textinho só pra ver o que acontece, né? Não, e pensando nisso também, porque eu vou ter meu trabalho, que futuramente vai ser mestrado, vai ser doutorado, são assuntos que ainda não tem tanto trabalho, tanto paper científico e tal. Eu vou ter que pegar muito conteúdo de vídeo, de podcast e transcrever loucamente. Uhum. E me falaram também que a linha quadro dá conta bem desse tipo de atividade. Então, vamos ver, né? É difícil, não tô tão acostumada assim com placa de vídeo há muito tempo. Eu tinha uma GeForce, sei lá, 15 anos atrás, antes de eu começar a usar Mac, assim. Então, é tudo muito novo e eu fui muito nas configurações, fui muito influenciada pelos meus colegas que trabalham com certas aplicações. Então, que mais que processador eu já falei, né? Mas, bom, o HD SSD é 1 tera, também é uma experiência nova, né? Eu nunca tinha usado Windows com SSD e realmente, né, o Windows sempre é aquela carroça, né? Ainda mais que eu tô usando o 11, que é o 11 Pro. Mas tá muito rápido, não tô notando diferença, assim, perto de um Mac, por exemplo, né? Porque com o Mac, sim, aliás, eu tive o primeiro MacBook Air com SSD lá em 2000 acho que é 11 ou 12. Eu achei aqui que o primeiro foi 2008 mesmo. Primeiro computador Mac a ser lançado com SSD, como opção de armazenamento interno, foi o MacBook Air, janeiro de 2008. Né? Eu tô falando da data da compra, tô lembrando aqui, né? Foi 2010, 2011, uma coisa assim. E era muito... Eu lembro até hoje, né? 14 anos atrás, mas quando eu levantava a tampa, assim, nossa, eu já tava ali tudo, né? O choque que era você usar um SSD. Agora é a primeira vez que eu tô usando com Windows. É uma experiência realmente... gente, SSD é vida, né? Sim. Nem se compara. Poxa, acho que é isso, né? Eu coloquei adicionais aqui, outro ali, customizei, né? Então, tô satisfeita, até agora tá tudo muito bem, mas mais pra frente, quando começar o trabalho pesado, aí eu consigo dar uma resenha mais aprofundada. Muito bem, dito isso, e Bia, siga atualizando a gente sobre o seu setup, já tô curiosíssimo para saber quando vai chegar seu segundo monitor, se você vai usar ele em modo retrato mesmo versus o modo paisagem do monitor tradicional, vai ser interessante ver como é que você vai se adaptar, enfim, né, usar as ferramentas também. Agora eu quero trazer aqui, a gente comentou na semana passada, e a gente comenta com frequência, né, sobre velocidade de reprodução, etc., e o Adolfo Neto falou o seguinte, sobre velocidade de áudios e vídeos, ele disse que acha revoltante que o Instagram não permite aumentar a velocidade. Ele fala, não quero ficar 3 minutos escutando o Gil do Vigor falando de educação se eu posso entender tudo em 1 minuto e meio. E pior, no Instagram ele segue, a gente não tem como saber quanto tempo o vídeo dura. Tá aí bons contrapontos ao 1x, hein? O Instagram é um problema, né? Eu acho que é a rede que eu menos gosto, não tô usando mais. É horrível você não ter controle sobre o seu próprio feed, sabe? Você segue as coisas não aparecem pra você, enfim, um monte de conteúdo nada a ver. E isso pra mim é fatal, né? Agora, isso do player ser tão ruim assim, eu já vi muita reclamação do player do Instagram. Eu não sabia que você não tinha nem como saber quanto tempo o vídeo dura. Isso é horrível demais, demais. Então, tô vendo que eu não tô perdendo nada no Instagram. Tem uma coisa que pouca gente sabe, é que ele mostra a barra de progressão, né? Você consegue, sei lá, deduzir qual que é a duração do vídeo, ali você vai fazendo contas e ajustando, né? Mas o que pouca gente sabe é que se você tocar e arrastar, você consegue controlar ali pra onde você quer ir na reprodução do vídeo, e se é alguém que posta coisa que você sabe, que faz aquele maior floreio antes de falar nos últimos 6 segundos o que é o conteúdo do vídeo, dá pra acelerar, quer dizer, ir pra lá, né? Não acelerar. Mas players do Instagram ou do Threads também, até hoje, se vira o telefone de lado, o vídeo não vira também junto, né? Foto, tem Instagram. Consegue fazer o player do Vimeo, que sempre foi a epítome do player mal feito,
bom, né? Porque eles não parece ser prioridade de fazer isso aí, né? Mesmo porque quanto mais tempo você passar, melhor pra eles, então pra que acelerar, né? Desconfio que o Instagram, os motivos do player ser tão ruim, algum motivo a ver com retenção também, sabe? Pode ter certeza, Adolfo. Os motivos desse player ser tão revoltante não são nada nobres. Eles sabem o que faz falta é não ter uma escolha, né? Isso eu concordo. Exato. Agora, a gente comentou recentemente sobre aquele anel inteligente da marca Colmi, C-O-L-M-I, e o Ricardo falou, olha aí, Bia, esse, que é o Colmi 06, tá com preço legal. A diferença pro R02, que a gente tinha comentado, é que ele aguenta até 5 metros embaixo d'água, e depois de um mês usando, ele comprou, tá usando, ele fala, posso dizer que a integração com o Saúde é mais ou menos, mas o aplicativo faz o que ele precisa, especialmente no acompanhamento e rastreamento de sono. Tá bem em conta o preço, inclusive eu coloquei no meu carrinho. Ricardo, muito obrigada, tá? Só tô esperando virar o mês, porque esse mês foi sinistro, mas eu vou comprar e vou resenhar pra vocês, vamos ver se ele se integra com o Android também, é mais por um test drive. Se eu me acostumar, eu sou uma candidata a adotar o Galaxy Ring mais pra frente. Então, aliás, a Samsung marcou evento, então já deve ter em breve aí a data de, enfim, né, lançamento, mas anúncio lá fora, aquilo tudo. Mas ela marcou um evento agora em 10 de julho, que vai rolar em Paris. Deve apresentar esse anel, acho que ela própria confirmou, a expectativa era essa, né, que ela fez um teaser no evento passado. E apresentar também aí mais aparelhos, coisas da linha Galaxy. Então, esse mercado deve esquentar, o que é interessante, porque é um produto novo, com muitas possibilidades, como a gente comentou aqui. Fico curioso para saber, por exemplo, esse dessa Colmi, todo mundo nas fotos promocionais está usando o anel no dedo indicador. Então, não sei se é socialmente bacana as pessoas que usem anel ou que não usem usar no indicador ali. É meio estranho, né? Parece meio rapper, não sei. Com todo respeito aos rappers, por favor, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Mulher bota anel em todos os dedos. É verdade, né? Aí vira FIB, pronto. Exatamente. Mas, agora, vamos ver. Então, o R06 já tá aqui no meu carrinho e vai ser legal para pelo menos entender qual é um dispositivo desse tipo, porque é um formato inédito para mim e acho que para todo mundo, né? Um anel inteligente é uma coisa nova. E aí a gente vai trocar mais figurinhas, tá bom, Ricardo? Vamos continuar nos falando aqui e trocar nossas impressões. E Bia, faz tempo que isso não acontece, mas vamos lá. Momento Evernote aqui no podcast, porque o José Pestano falou o seguinte, da função nova de transcrição do Evernote, né, que vai ser implementada em breve, a transcrição também funciona para arquivos de vídeo MP4. Então, um vídeo de 6 MB leva em média 10 segundos só para ser transcrito e a transcrição aparece no formato novo lá de citação do Evernote. E o limite, no momento, é de arquivos de 25 MB, seja de vídeo, seja de áudio. Então, para um MP3 gravado a 128 kbps, você pode considerar que 25 MB dá mais ou menos 25 minutos. Então, se você estiver gravando uma reunião ou uma palestra, talvez queira começar o gravador aí, uma gravação nova, né, a cada 20 minutos. E complementando, ele fala também que uma outra função que vai ser lançada é a de notas diárias. Quando você ativa, um novo caderno chamado Notas Diárias vai ser criado automaticamente e todos os dias uma nova nota vai ser criada também nesse caderno a partir de um modelo. A nova nota é adicionada quando você abre o aplicativo pela primeira vez a cada dia e a nota vai ter a data e o dia no título, vai ser criada a partir de um modelo e você pode desativar isso aí também nas configurações. Bem legal, né? Isso para fazer anotações de reuniões, anotações de aula. Eu já usava templates na Evernote há muito tempo, né? E eu lembro que eu usava um recurso de vinculação ao calendário, que agora está vinculado ao calendário também. Embora eu não use muito, eu tô achando bem legal, que é você criar um evento no calendário e a partir dele uma nota com o título do evento ali e tal. Então, para uma aula ou para uma reunião, isso é super prático. Você só abre ali e já começa a escrever, né? Sim. É uma pena ainda não ter o suporte a notas escritas à mão. Tem o recurso da caneta, mas mas é muito ruim, gente. Você tá acostumado, quem tá acostumado com Samsung Notes, está acostumado com Good Notes, todos esses aplicativos para iPad, para Android, assim, de última geração, aí, que estão tão poderosos hoje, você vai usar aquele recurso chinfrim lá do Evernote, assim, você não tem muita variabilidade de ferramentas,
pautas, né? Como você quer formatar a folha, exportar ou em PDF, ou exportar em outros formatos, não tem nada disso, né? Então ainda tá bem fraquinho nesse sentido e não sei se eles vão... Acho que eles não precisariam investir nisso. Se eles fizessem uma integração com terceiros, puxa, já ia ajudar tanto, né? Sim, fazer uma verdade. parceria com a Samsung, como eles já fizeram, quando era o S-Notes ainda, lá na geração do Galaxy Note 3, 4, acho que foi no 5 que caiu, mas até o 3 e o 4 era integrado tudo junto ali, então você tinha o S-Notes com as suas anotações e dentro do Evernote tinha uma pastinha ali com todas as suas notas guardadas juntos, dentro do mecanismo de buscas, tudo integrado. Poxa, é uma coisa que faz falta, né? E nos dias de hoje, com todos os recursos aí, com os dispositivos tão poderosos que nós temos hoje, isso ia ser tão legal. Tem que mandar sugestão para eles lá, gente. Eu já mandei 500 mil vezes, acho que falta mais gente também pedir esse tipo de integração, esse tipo de parceria aí, porque ia ser muito legal. Eles estão passando por esse momento já faz o quê? 1 ano, né? De reformulação, depois que a Bending Spoons comprou, né? E etc. Então dá pra ver que eles investiram muito em tentar trazer tanto melhorias rápidas de produto mesmo, né? A gente falou sobre elas aqui, quanto as que envolvem inteligência artificial, a própria transcrição toca um pouco nisso, né? Então, talvez esse tipo de integração não esteja mesmo na lista de prioridades agora, porque... ela é para power users, né? Coisas que são mais chamativas, acho que eles estão priorizando nesse momento, porque aí mais gente vai assinar. Eles estão combatendo também a péssima impressão que ficou o aumento de preço, que foi bem significativo, né? E muita gente deixou de assinar. Tem que ver se as pessoas que seguiram lá compensam a perda de pessoas que eles tiveram para eles faturarem o quanto eles precisam para tornar a ferramenta sustentável dentro do que a empresa nova espera, né? Então, eles ainda estão se adaptando a esse jeito novo, mas faz parte, né? Então, José, é isso, eu vou testar, prometo que eu vou testar, porque é um recurso que eu estou muito ansiosa, né, essa questão da transcrição, porque é o que eu pretendo fazer, falei isso aqui em podcasts anteriores, né, que uma das minhas intenções é alimentar o meu Evernote com transcrições de podcasts e de vídeos, né, alimentar o GPT-B ali com uma variedade maior de mídias, né? Conteúdo de mídias diferentes. Então, tem essa limitação aí de tempo, tamanho, mas já vai... Eu acho que já é bastante, assim, para muita coisa, né? Acredito eu, né? Já que ele falou que 25 megas equivale a 25 minutos, dá para brincar, legal. Ah, né? Sim. Mais palestras mais longas, aqueles podcasts gigantes, assim, aí não vai ter condições, né? Mas a gente se vira, a gente fragmenta, sei lá. Recorre ao Whisper, né? Inclusive, nessa última semana foi interessante. A Larissa precisava fazer uma prova e ela fez um curso preparatório para essa prova. Então, o curso foram 8 horas que ela gravou com autorização lá do pessoal que estava ministrando o curso. E aí, junto do curso, deram uma série de materiais complementares, né? Junto para poder estudar mesmo, etc. Eu fiz o quê? Eu falei, grava mesmo. Ela trouxe as gravações, deu 8 horas de gravação. Eu rodei tudo no Whisper, fiquei com a transcrição de todas as aulas bonitinhas, joguei lá as transcrições, joguei lá no Google Gemini 1.5 Pro, que tem aquela janela de 1 milhão de tokens de contexto, ia dar e sobrar. Falei, organiza em tópicos, resume, etc. Estruturei tudo que estava ali da conversa. Feito isso, o que eu fiz? Peguei as transcrições completas, peguei a parte estruturada, peguei os materiais didáticos que deram no curso e encontrei provas, versões anteriores da prova, né? Joguei tudo num GPT customizado e fiz para ela um chatbot que fez um plano de estudos, fez provas conforme ele ia estudando, ia evoluindo nos temas, uma prova para cada tema, etc. Eu fui ajudando ele a fazer essa parte e ela chegou super segura para fazer a prova. Falou, putz, juntando isso com o jeito tradicional que ela já tinha de estudar, sim, elevou muito, primeiro, a forma como ela reteve as informações e aprendeu. Eram coisas que tinham a ver com parte mais administrativa, muita coisa legal também, né? Não é o dia a dia dela, né? Então, isso eu ajudando também, onde eu pude ali e consegui, etc., coloquei em prática tudo que a gente já discutiu aqui sobre isso, tudo que você comentou com a gente que você fazia e foi, assim, foi outro planeta, foi excelente. E ela disse, aumentou muito ali o aproveitamento que ela teve na prova em comparação com métodos pré-IA de estudar.
Aham. E os formatos originais das aulas estavam em que formato? Era um monte de PDF, porque era Só aquela PDF? coisa. A apresentação Ah, tá. de exportar um PDF lá do PowerPoint e é isso aí, né? O pessoal Ah, tá. ia acompanhando, não tinha nada muito rebuscado assim, mas felizmente pelo menos o PDF estava com o texto como texto mesmo, então a IA conseguiu enxergar isso aí. E uma coisa que eu notei que foi interessante é o seguinte, né? O ChatGPT, por melhor que seja o GPT-4o, a Uhum. janela de contexto dele ainda é mais reduzida em comparação com, por exemplo, o Gemini 1.5 Pro, né, que eu falei que tem 1 milhão, vai ter 2 milhões de tokens, inclusive, em breve. A versão Flash desse Gemini 1.5 Pro vai seguir com 1 milhão. E eu não lembro agora exatamente do ChatGPT, mas é tipo 70 mil, sei lá, 100, 150 mil. É Uhum. pouco comparativamente, né? Então o que acontecia? A gente fazia assim, ó, pega o tema tal e faz 10 questões aqui de múltipla escolha. Se eu acertar, você vai para a questão seguinte. Se eu errar, explica por que eu errei, me passa a informação, e aí você vai para a questão seguinte. Aí beleza, começa. Questão 1, questão 2, 3, 4, 5, 10, beleza. Aí, agora eu tô no tema 2, faz a mesma coisa. A hora que chega no tema 4, que a cada conversa que você tem, né, cada vez que você manda e ele devolve, ele lê toda a conversa junto, ele Uhum. começou assim bananar. O que ele fazia? Ele pegava temas das perguntas antigas, colocava nas perguntas novas, a confiabilidade diminuiu, as alucinações aumentaram. Então o que a gente Certo. fez? Depois que ele entendeu como é que a gente queria que o negócio funcionasse, ao invés de eu começar uma conversa nova, que ia eliminar tanto o progresso que a gente teve para ele entender o que a gente queria, mas eliminaria também o histórico todo, ele fazia assim, né? Faz aqui a prova do tema 2. Aí fazia 10 perguntas, beleza, ótimo. Aí, na hora que eu ia pro tema 3, eu subia na conversa, editava a pergunta de fazer do tema 2 pro tema 3. O que ele fazia? Ele eliminava tudo que estava daquele ponto em diante, e é como se começasse de novo a conversa sem perder o contexto anterior àquela histórica. Então isso aumentou a confiabilidade das informações sem estourar a quantidade de tokens que ele tem e se embananar. Então foi um jeito que a gente achou de ter o melhor dos dois mundos, né? Não estourar os tokens, Entendi. ter a Aham. eficiência do GPT-4o e fazer as provas, os simulados a cada coisa com base em simulados antigos, material de estudo. Foi um caso de estudo literal, né? Bem interessante de colocar à prova tudo que dá, né? Transcrição, IA, etc. Foi super legal. Aham. Nossa, muito legal. É um sonho isso, né? Eu já queria ter começado a faculdade assim com todas as minhas aulas transcritas, os slides organizados. Eu não sei vocês, mas os meus professores, a média geral, assim, para montar slide da aula é muito ruim. Então, às vezes, tem aulas com 100 slides, só que eles não organizam por título, por tópico, por subtópico, e mistura exemplo. Aí depois eu vou estudar, eu preciso estruturar, porque na minha cabeça não faz sentido, né? Então, eu preciso hierarquizar os assuntos, né? Aí eu consigo memorizar, né? Mas do jeito linear que eles apresentam, assim, sem estruturar melhor, é muito confuso. E quando você está assistindo a aula, lá, você entende muito bem, faz observações, mas quando você está assistindo uma aula, você está entendendo o assunto, aprendendo o assunto, você não está retendo. Você só vai reter e aprender de verdade a hora que você pegar aquilo e trabalhar em cima daquilo, escrevendo, resumindo, estruturando, colocando tópicos, de alguma maneira fazendo a coisa funcionar do jeito que fizer sentido no seu cérebro, né? E, nossa, eu queria pegar slides assim, e pelo menos já de uma maneira automática estruturar os assuntos. Vai facilitar tanto a minha vida, porque às vezes eu pego uma tarde inteira, meu Deus, uma aula de renal, por exemplo, assim, 100 slides e uma bagunça de informações para organizar aquilo. Nossa, e às vezes até depois da aula eu tô confusa, preciso procurar em livro, procurar na internet, falando, pera, esse assunto, essa doença que ela tá falando é referente àquele assunto que ela falou no começo ou esse que veio depois? Porque é muito confuso mesmo, né? É complicado, gente. Eu vi um vídeo de um estudante de medicina que fez isso com as aulas dele. Aliás, foi o que me inspirou durante a pandemia ainda a fazer a mesma coisa, só que ele usava o Notion. Então ele terminou a faculdade, ele tem todas as matérias, tudo bem estruturado, no jeito que ele entende, e virou um repositório de informação dele para ele estudar para residência e outras coisas, né? Ficou muito legal. Eu prometo que eu vou procurar esse vídeo para vocês e vou passar porque
É basicamente uma faculdade de medicina dentro do Notion. Muito legal. Que legal. Muito legal. Mas ele teve o senso de começar fazer desde o comecinho. Acho que no primeiro ano ainda fazia notas à mão, né? Mas aí depois ele começou a usar iPad, né? Começou a organizar tudo, digitar no Notion e passou tudo pro Notion aos poucos, né? Nossa, ficou muito, muito legal. Me cobrem, gente. Eu vou procurar esse vídeo aí e passar para vocês. Maravilha, manda assim pra gente. A gente vai seguir falando de umas outras, follow-ups que vocês mandaram, feedbacks também, perguntas que têm a ver com IA. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, a assinatura de cafés especiais, que segue oferecendo um monte de presentes ou desconto também para você que for em Vero com 2 Os, tem aqui na descrição, mas vero.café/adtrabalho e assinar ou o plano anual ou mensal para receber uma vez por mês na sua casa cafés especiais de produtores de todo o Brasil, com uma surpresinha também, né? Geralmente uma comidinha ali gostosa, ou uma paçoca, ou um doce de leite, ou uma goiabada, ou um palitinho de parmesão, enfim, uma coisa que vai bem ali com o café do mês. E você recebe também um encarte que explica, né, quem que é o produtor, qual que é a região, a altitude, as particularidades daquele grão que você está prestes ali a consumir. Com isso você vai aprendendo mais sobre café, vai entendendo o que tirar de cada gosto ali de cada café, etc. E uma coisa bem bacana é a seguinte, se você assinar o plano anual, você recebe já 17% de desconto em comparação com a assinatura mensal. Mas por meio do link vero.café/adtrabalho, para assinar o plano anual você ganha também de presente uma prensa francesa, que é um jeito bem gostoso de fazer café. Você ganha um moedor manual para você poder receber os cafés em grãos e moer na hora mesmo de fazer o café. Ganha também um guia de preparo para poder entender melhor ele como fazer cada método, etc. E ganha de presente também 100 gramas de grãos de café surpresa. Já se você assinar o plano mensal por meio do link que está na descrição aqui do episódio, você ganha R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Quando você assina, você escolhe se você quer receber o grão torrado, que é como eu recebo, né, para poder moer aqui, se quer a torra mais clara, se quer mais escura. Se você não quer o grão torrado, não tem problema, você pode receber ele direto, o café já em pó. Você pode receber na cápsula para usar na sua maquininha de expresso e tudo isso, inclusive, dá um excelente presente. A assinatura de café é um presente criativo aí para alguém que curta café na sua vida e esteja chegando no aniversário, uma coisa assim. Vale a pena dar uma espiadinha. Então vai lá, vero.café/adtrabalho, assina o plano mensal, recebe a prensa francesa, 100 gramas de café surpresa, guia de preparo e o moedor manual. E se você assinar o plano mensal, R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Faz mais de 3 anos que eu assino a Vero, gosto muito do serviço, do trabalho, também, claro, do café que eles oferecem todos os meses. Então vai lá, vero.café/adtrabalho. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Não dá pra gente começar o dia sem o nosso cafezinho de todos os dias, nosso companheiro de produtividade. Eu não fico sem o meu. Então, vocês que estão aqui no área de trabalho, com certeza precisam conhecer a Vero e ter um companheiro de trabalho aí todos os dias, tão importante quanto o seu setup. O meu setup verdade. De café é tão importante quanto o meu setup digital. Muito obrigada ao pessoal da Vero por patrocinar o área de trabalho. Obrigado. E vamos lá, a gente comentou sobre o Apple Intelligence, que é como a Apple empacotou as novidades de IA que ela anunciou lá na WWDC. E uma coisa que a gente abordou de passagem aqui, mas que vale a pena a gente discutir é o seguinte, né? O Cristiano Borges falou que a maior frustração que ele teve na WWDC foi ver o anúncio da Apple Intelligence, que ele ficou empolgado, mas descobriu que o iPhone 15 dele não é elegível. Ele falou que é muito triste ter um aparelho de última linha, última geração aí de iPhones, em menos de um ano do lançamento, ele já ser datado como desatualizado. Acho que isso foi a primeira coisa que eu tuitei a respeito do evento lá. Foi meio que um... Todo mundo desanimou na hora, né? Mas, como eu falei, eles são danadinhos. Esse lance de Apple Intelligence transformar em AI, cara, isso em termos de marketing é muito Steve Jobs. Eu lembrei na hora do Retina Display. Uhum. É um nome fantástico. Só por isso essa WWDC já foi... campeã. Parabéns para quem teve a ideia. Tomara que a Apple dê um aumento bem substancial para a pessoa, porque foi uma sacada de gênio. Uhum. Sobre essa parte da limitação, é claro que dá para entender uma pena mesmo, e se eu tivesse um iPhone 15 com a expectativa de receber isso e não fosse receber, ia ser muito frustrante, porque a limitação vai ser, nesse momento,
para os iPhones 15 Pro só. Então, o Pro e o Pro Max, né? O contraponto que o Rambo, por exemplo, fez é o seguinte, né? Você tem que considerar que quando o iOS 18 for lançado, que vai ser em setembro, vai ser junto dos iPhones desse ano. Então, tecnicamente, os iPhones do ano passado, só o Pro e Pro Max não vão rodar, e nesse ano, provavelmente, todos os iPhones vão rodar, né? E claro que numa escala média aí de tempo, todo mundo vai ter atualizado os dispositivos para poder tirar proveito disso, porque afinal também do interesse da Apple que ela expanda esse acesso. A limitação parece ser justamente a memória RAM. Isso você até comentou no comecinho, né? Que você queria até mais RAM aí no seu... Eu ia perguntar o que seria a limitação. Ela não especificou o que é, para não se enforcar lá na frente, né? Que teve, acho que foi o Stage Manager, que era a função do iPad e do Mac. Ah, precisa disso, memória swap do SSD para memória RAM, etc. Então só os iPads que tem isso vai funcionar. Mas fala, escuta, esse modelo desse iPad aqui tem isso, mas vocês não liberaram. Por quê, né? Então, para não se enforcar, a Apple não explicou por quê. Ela só falou, é assim. Eles disseram, é uma combinação de fatores, tem que ver que os chips dessa geração, eles são mais avançados, tem uma série de coisas aqui. E uma dessas coisas é o fato da memória RAM desses aparelhos ser acho que de 12 GB versus 8 GB, que são os outros todos, aí, ou 6, uma coisa assim. Parece que é em gigas de RAM a limitação mesmo, apesar da Apple não ter confirmado isso. Me lembrou essa história quando o Google anunciou que ele ia trazer as IAs dele para os aparelhos Pixel e falou, vai ter no Pixel 8, vai ter no Pixel 8a. Aí passou o tempo e pensou, então, na verdade o Pixel 8a não vai rolar. Aí passou um tempo, então, vai rolar sim, a gente teve que adaptar aqui, etc. Então, a gente veio comentando, né, como as IAs eram a salvação do mundo de PCs que estava meio frio nos últimos anos, agora todo mundo vai ter que atualizar se quiser usar as IAs, né? No mercado de telefones e tablets, enfim, é uma coisa meio parecida, né? De um lado vai ser bom porque as empresas vão ter que trazer mais memória RAM, especialmente aí para dispositivos, por outro lado é ruim que isso, como você falou, né, Bia? RAM é caro e quando é repassado pra gente, especialmente no preço Apple, é muito mais caro. Mas não se apressem, vocês que estão frustrados, calma. Primeira geração nunca funciona direito, né? Tô falando uma coisa pra conformar o pessoal aí, né? Sei que tá todo mundo ansioso pra ver o negócio funcionando nas suas mãos, mas calma. Eu tenho certeza que quando vocês trocarem de aparelho, todo esse ecossistema de AI da Apple vai estar bem melhor e a experiência vai ser melhor. E vale outro ponto, né? Por enquanto, quando lançar, a Apple falou vai ser só para quem tem o aparelho configurado em região dos Estados Unidos, vai ser só em inglês, então tem outras limitações aí de um começo que assim, né? Provavelmente nem quem tem o iPhone 15 Pro Max mais parrudo no Brasil vai usar se estiver usando o iPhone em português na região do Brasil, né? Então tem outras limitações e o que a Apple já disse em outras situações é que assim, né? Essas coisas de IA multilingüe funciona, beleza, sai da caixa poliglota. O problema é que você tem que garantir que em todos os idiomas você vai reduzir ao máximo a chance de mau uso. E é aí que fica mais complicado, né? A própria OpenAI, que anunciou faz uns meses aquela função super avançada de voz e etc., que ia chegar no aplicativo, que teve aquela polêmica toda lá da Scarlett Johansson e tudo mais, ela acabou, ontem, na terça-feira, 25 de junho, falou, gente, a gente disse que ia lançar isso mais para o fim de junho, não vai rolar. A gente viu aqui que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para garantir que não vai ter mau uso e para reduzir a chance de dar problema, etc. Então estamos abrindo um alpha, que é o antes do beta, né? Um alpha super limitado, só para quem escolheu nos ajustes lá da conta da OpenAI para compartilhar os dados de uso para eles poderem, né? Bom, é alpha para receber feedback, né? Então faz sentido. Então, eu, por exemplo, que não compartilho os dados, nem que eles queiram, eles vão me dar o acesso, porque não, né? Os meus dados têm um preço e esse eu não estou disposto a pagar. Então, essas limitações, especialmente nesse começo, vão acontecer, mas a expectativa é que daqui a alguns anos os modelos pequenos sejam menores ainda, essa parte de mau uso já esteja um pouco mais sob o controle de saída, né? Então isso vai evoluir. Mas nesse momento, que não é nem transitório, é incipiente ainda dessas IAs para consumo em massa, vai ter mesmo essas coisas, o que é uma pena, mas dá para entender, né? Dá para entender. Muito bem, e também seguindo aqui, falando um pouquinho sobre IA, sobre o Language Tool, que a gente comentou já na semana passada, na retrasada também, a Sandra Martini falou o seguinte, uso já faz um tempo o Language Tool no plano gratuito
e gosto dele principalmente pela abrangência de dispositivos. Ele tem cliente para Windows, tem extensão para navegadores, tem aplicativo para Android e no Linux você consegue criar um servidor local dedicado só para o Language Tool, inclusive com a capacidade de usar como uma API. Ela falou que usa dessa forma e também principalmente aí no Chrome e tá feliz da vida. Nossa, legal. Poxa, eu acho que essa questão de abrangência de dispositivos aí, para qualquer ferramenta hoje, conta muito, né? Extensão para navegador, nossa, é muito legal você ter essa variedade de presença, essa onipresença, né, da ferramenta, ainda mais uma ferramenta de linguagens, né? Uhum. E Linux, que costuma ser meio ignorado, né? Poxa, é muito legal você ter um servidorzinho ali e poder usar. É uma ferramenta sensacional, tá na minha listinha aqui, viu, Sandra? Para quem não conhece, vai ter na descrição aqui. E entrando, como eles identificaram que eu estou no Mac, tem um banner que fala: Language Tool para Mac chegou. Você pode instalar e usar integrado direto no Pages, no Apple Mail, no Word, notas, mensagens, no Slack também, né? Então, tanto nativo quanto de terceiros. E eles seguem oferecendo aqui um desconto de 50% no Premium, sob algumas condições, etc. Vale a pena dar uma espiadinha. E para quem... Tá, vocês falaram 5 minutos disso, mas falaram o que é. Para quem perdeu a conversa nos últimos episódios, ele é basicamente uma ferramenta apoiada em IA para checagem, melhoria, refinamento de gramática, né? Assim como tem o Grammarly, que funciona basicamente para inglês, principalmente, né? Esse Language Tool é um pouco mais poliglota e tem tanto a parte de checagem de gramática quanto também de melhoria. Bom, as ferramentas todas associadas à produtividade para isso, né? Então, toda a parte de gerência desses textos e customização, etc. Parafraseamento também, um serviço separado que eles oferecem, com tradução. Então... Indispensável, né? Para quem trabalha com texto, com escrita. Sim. Nossa, eu acho que é o tipo de trabalho hoje que está se beneficiando muito rápido com AI. Tá? Tradutor, compositor de texto, redatores... dá para fazer muita coisa. Eu sou totalmente a favor do uso de ferramentas de AI, inclusive o ChatGPT, para composição de textos, mas já expliquei isso aqui, não vou repetir, não é aquela coisa preguiçosa. GPT faz tudo para mim aí. Depois paga aquele mico, né? O GPT conversando com você cola no texto lá sem perceber. E aí é aquele micão. Mas por que não? Para revisar, para corrigir erros, ajustar o texto, de repente até melhorar a sintaxe, clareza. Às vezes você que é mais prolixo, você pode pedir para deixar a coisa mais concisa. Nossa, dá para fazer muita coisa e dá para render e você ser muito mais produtivo, trabalhar muito mais, com mais resultados em menos tempo. Sim, e inclusive nesse último fim de semana, inspirado pelas nossas conversas aqui e também pelo que eu fiz com a Larissa na semana passada, etc., das IAs, eu escrevi pro Mac Magazine justamente sobre a impressão que muita gente tem, de um jeito que eu acho bem burro e bem limitado, de IA é coisa de preguiçoso, né, que vai botar esse texto, isso aqui é IA, né? Associa o uso de ChatGPT a algum tipo de deficiência, porque você, ou discorda, enfim, né? Cada um tem seu motivo. E o contraponto disso é exatamente isso que você falou, né? De ser uma ferramenta, assim como as outras, e que você pode usar para potencializar o que você tem dentro de você e que você quer tirar e expressar. Eu tô falando do jeito bem amplo, tá? Assim, desde, sei lá, as ferramentas de IA musical, que você tem a música na sua cabeça e você não tem o conhecimento, né? E aí você pode estudar, etc. Isso sempre existiu antes de ter IA e as pessoas se davam bem. Mas a IA democratiza e potencializa isso. A parte de texto, a mesma coisa, né? Você tem a ideia. Você, por X motivos, talvez não tenha como expressá-la, não saiba como expressar do jeito que você quer. A ideia tá lá. Ela é o núcleo do que você quer. E usar a IA para potencializar isso, para deixar isso mais explícito, mais legível, melhor de consumir, é muito bom, é positivo para todo mundo. Então essa noção de que usar o ChatGPT é coisa de preguiçoso é de uma burrice gigantesca, e essas pessoas provavelmente vão ser as que vão ficar para trás mais rápido em comparação com o trabalho de todo mundo que vai evoluir associado a essas IAs, né? É aquela frase cansada do Scott Galloway, que não é a IA que vai te substituir, mas alguém que saiba usar isso como ferramenta. Isso vai ser para todos os mercados, desde saúde,
passando por... Acabei de escutar uma entrevista recentemente do Máximo Bottura, o chefe de cozinha, sobre como a IA pode também, já está mudando a parte de culinária, a parte de astronomia, enfim, né, tá tocando tudo, e você limitar a sua impressão sobre isso, é coisa de preguiçoso, assim... Boa sorte com a sua aposentadoria antecipada, porque não é esse o caminho. Inclusive, um dos maiores problemas da PL, da inteligência artificial, é meio que ter dado muito ouvido para luditas, vou chamar eles de luditas, assim, luditas da tecnologia, né? Porque eu acho que não adianta você dar uma de Don Quixote, ficar lutando lá contra os moinhos de vento e tal. Uhum. Tem que agir agora para você não perder o seu trabalho, não perder sua profissão, se adaptar e usar as coisas em seu favor, justamente para se diferenciar da concorrência. De repente, entregar trabalhos mais rapidamente com a mesma qualidade, de repente se aprofundar, ganhar tempo com pesquisas que vão enriquecer o seu conteúdo. Tudo isso é perfeitamente possível e só tem a ganhar. E às vezes eu brigo até com um jornalista, né? Nossa, agora o GPT tá criando todas essas notícias, assim, e eu tento argumentar, né? Veja bem, aquelas noticiazinhas factuais, tá? O beabá do jornalismo que você aprende lá no comecinho da faculdade, né? Você vai escrever lá uma notícia, tem lá quem, o que, quando, onde, etc, etc. Isso o GPT faz no instantinho, né? E para colocar fatos do dia a dia, teve um acidente não sei aonde, obra não sei aonde na cidade, greve na federal... Você cria muitas notícias em pouco tempo, alimenta o seu veículo e, conforme vão surgindo coisas novas, você pode ir incrementando essas notícias. Né? Agora, essa primeira publicação com os fatinhos mais básicos você faz em segundos. Né? Então, é um ganho de produtividade, sim, desde que não seja feito de uma forma preguiçosa, com informação errada, né? Que o que eu mais discuto também, eu tenho até preguiça, eu não discuto mais. Quando alguém começa a falar, ChatGPT, mas ele fala tudo errado, eu tenho uma preguiça, eu só mando o link do área de trabalho para eles, para você entender um pouquinho melhor. Eu não discuto mais, não perco meu tempo e minha saliva. É excelente para a saúde mental isso aí. Mas a comparação com música que eu ia fazer é a seguinte, né? Que nem, sei lá, você comprou um violino pronto e falou, você não é músico de verdade, você não construiu o seu violino do zero para você poder expressar as músicas que você quer, né? A mesma coisa com texto, com tudo. Isso de ser um acelerador e multiplicador, eu dou exemplo no texto, né? O Rambo falou, tinha uma coisa aqui da Gigahertz que ele precisava fazer, que ao invés de levar 2 dias para fazer sozinho, ele que sabe muito bem o que ele faz sozinho, ele usou lá o Copilot e fez em 1 dia, o GitHub Copilot. Então, você... cai pela metade o tempo que você gasta fazendo coisas, quer dizer o quê? Que você ganha o dobro de produtividade e sobra tempo para fazer mais coisas. Então, existe a ideia de, bota o ChatGPT para fazer lição de casa. Existe, mas as pessoas já faziam a lição de casa com o lado do amiguinho antes, já usavam outros jeitos antes, né? Antes da IA tinha o Google, tinha a Wikipedia, e foi a mesma coisa. Vai deixar as pessoas preguiçosas, ninguém vai saber de mais nada, etc. Então, esse argumento, esse contra-argumento meio cansado, sempre existiu. O inimigo da vez é que virou a IA. Dá uma preguiça. Todo mundo já entendeu, né? Então, bom, vai ter o link na descrição aqui. E cuidado com essa atitude de, vou dispensar esse que é o novo porque não é igual ao que eu fazia antes e quem faz desse jeito é preguiçoso. Acho que não é por aí, não. E Bia, sobre o Microsoft Launcher, que é uma das coisas que você está conhecendo, né? Um dos contatos novos aí. A Sandra Martini, que mandou o comentário passado, comentou sobre isso também. Ela falou que usa faz um bom tempo e essa função do Copilot no Launcher ela já tinha acesso a isso há um tempo. Né? Ela falou que não sabe se é por conta dele estar em beta, mas não gostou da experiência por falta de desempenho. Ela falou que com esse Launcher o Android fecha o Launcher toda vez que ela muda de tela e o telefone fica excessivamente lento. Ela falou que tem um Xiaomi Redmi Note 8. Puxa vida. Rolou uma treta entre o Microsoft e o seu chinês aí, né? Mas olha, Launcher é uma coisa complicada. Eu não testei ainda porque eu nunca instalo o Launcher para testar no meu dispositivo principal, porque eu sei que a chance da caca é muito grande, né? Então eu vou instalar num dos meus reservas aqui, mas é difícil um Launcher bem completo que não tenha perda de performance, viu, Sandra? Ainda mais agora a gente tá falando de Copilot, né? Se a própria Apple, né, tá tendo problemas aí com questão de RAM, pode ser esse o problema do seu Redmi,
também para poder incorporar esse launcher. Deve estar exigindo mais recursos do que ele consegue dar conta. É complicado, gente. Launcher é difícil, mas para nosso consolo é bem provável que isso comece a vir nativo aí. A Samsung está fazendo delas, outras logo devem adotar isso também. O próprio Google, né? A gente está esperando alguma coisa do Google aí nas próximas versões do Android. É tudo muito cedo ainda, né? E eu tô contente com o meu Copilot aqui na barrinha de buscas. Eu uso o Edge em mobile, que eu gosto muito, e por enquanto vamos deixar assim. E falando no Google, eles anunciaram para agosto, acho que 13 de agosto, uma apresentação para mostrar o próximo Pixel já. Então, o Pixel 9. Então... Será que já vem alguma coisa? Então, talvez já com hardware mais pensado em dar suporte a essas coisas de IA do que encaixar a IA no hardware que já existe. Exatamente. Aí eles podem ter um fato aí para dar uma zoadinha na Apple, né? No futuro. Mas tá aí, a gente traz sobre isso quando rolar o evento. Agora, Bia, você mandou para mim uma notícia que eu achei bem interessante, envolvendo leitura de ondas cerebrais, o Chile e um dispositivo chamado Emotive Insight. Quer falar sobre isso? Olha, a gente fala muito sobre a questão de privacidade com dados biológicos, né? Desde sequenciamento genético, essas empresas que fazem teste de ancestralidade, ou até mesmo seu dispositivo que está no seu braço aí nesse momento, catando todo tipo de informação, né, sobre o que você faz, quanto você anda, e enviando lá para os servidores da fabricante, né? Agora, o que é feito com essas informações, né? Agora, o que me chamou a atenção nesse caso aqui é sobre privacidade de dados de leitura cerebral, né? Esse é o mais interessante de todos. E achei muito interessante que se esteja prestando atenção nesse tipo de coisa, tá? Quem está inovando agora na área de saúde, seja qual área, sub-área for, precisa ter sim um nível grande de responsabilidade com o que é feito com os dados do usuário. E uma das discussões aí do PL da inteligência artificial, eu acho que a questão mais importante do PL é justamente privacidade de dados. Isso sim é importante, tem que ter legislação sim, tá? Apesar de se falar também de viés de algoritmos, aplicações para segurança pública, acho que são as questões mais polêmicas, né? A gente não pode deixar de lado a área da saúde, que é a que tem um avanço grande em IA hoje, e é a área que seguramente, graças aos wearables, tem um database gigante em servidores por todo o mundo hoje. A gente não tem muita consciência disso, né? E agora até dispositivo de leitura cerebral, no caso o Emotive Insight aí, deu uma treta justamente pela falta de privacidade com relação às informações que são colhidas. E a gente vai ter que discutir isso num futuro muito próximo, aí, porque isso é muito sério, hein? Envolve governos, envolve planos de saúde, principalmente com a iminência de governos mais autoritários, né? A gente tem muito dispositivo chinês, né? A gente sempre fala que a gente não sabe muito bem o que é feito com essas informações que vão lá para a China. A gente não tem muita transparência, tá? Não estou simplesmente apontando o dedo, não, gente. Eu estou falando que tem pouca transparência. Isso é fato, tá? Então a gente vai ter que ficar muito de olho nesse tipo de coisa aí, porque já é realidade. Nesse caso da Suprema Corte do Chile, ele é bem interessante. A gente tinha comentado mesmo, né, sobre o 23andMe, por exemplo, que eu fiz na época que ia visitar meu irmão nos Estados Unidos e eu fiz, meu irmão fez, meus pais fizeram também, né? Então foi interessante ver ali toda a parte genética de todo mundo junto ali, mas ao longo dos anos eles foram mudando termos de uso e fazendo parcerias com farmacêuticas, o que por si só não é um problema, né? Você ter um monte de informações genéticas, isso pode de fato ajudar a desenvolver medicamentos mais voltados para doenças específicas, parte investigativa científica toda, ela é um potencial gigantesco. Mas a forma como eles foram lidando com isso não foi das melhores, eles passaram por um vazamento de dados grande aí entre o fim do ano passado e o começo desse ano. Junto disso, mudaram os termos de uso para você usar, você concorda que está abrindo mão de poder processar
foi um bololô maior legal do que só você cuspir no potinho e ver o seu genoma, né? Então, esse é um exemplo. A parte de leitura cerebral tem esse dispositivo que, na verdade, tem uma empresa chamada Emotiv. Eu não conhecia, né? Eu não sabia nem que estava disponível comercialmente, né? Quando eu entrei no site Exato. lá, eu falei, caramba, tem headset, tem coisas com ventosas que você coloca, assim. Só que eu não achei muita informação exatamente na vida real, né? O que você vai usar essas informações aí, né? É bem futurístico o negócio, mas não tem tanta informação ainda de benefício real, né? Essa empresa, eu caçando sobre ela, o dispositivo que é esse específico do processo, que é um senador chileno, na verdade, eu explico o processo, é dispositivo que foi lançado há quase 10 anos, já acho que são 6 ou 8 anos que ele está no mercado. Nossa. Então, já tem faz tempo essa empresa, que é esse Emotiv Insight. Eles têm diversos outros aparelhos que são o quê? Tem ou uma touca ou um acessório de plástico com uns bracinhos assim que você coloca posicionando a sua cabeça e ele faz leituras ali por eletroencefalograma e com isso você tem um programa de computador ali que vai lendo essas reações, etc., a variação nas ondas cerebrais com cada um dos canais e com isso dá para dar diversas... A promessa é essa, tá? Dá para dar diversas saídas, como por exemplo, você controlar o joguinho com o cérebro, tem lá, né, uma pedra, você com o poder da mente, você levanta a pedra, etc. Então eles mapeiam as suas ondas cerebrais e falam, ó, vamos treinar aqui levantar a pedra. Você pensa em levantar a pedra, muda uma curvinha. Ele fala, beleza, essa curvinha muda quando a pessoa quer levantar a pedra. Pronto, ela programa o joguinho para levantar a pedra cada vez que você altera a sua onda cerebral. Estou explicando do jeito bem rudimentar, tá? Mas não foge muito disso. Eles têm uma série de dispositivos. Tem... é uma touca com 32 canais que eles dizem, né? Você usa gel também, etc, para facilitar. Tem dispositivos menores, tem um com 14 canais, um com 5 canais. Tem um que é fone de ouvido, que tem 2 canais, um para cada ouvido, né? Também para fazer as leituras, etc. E fala, isso aqui abre possibilidades para diversos campos. Eu procurei no YouTube deles, eles mostraram, fizemos uma parceria aqui com a L'Oréal, para poder medir a reação das pessoas quando elas se deparam com diferentes aromas, etc., e mede o humor. Isso tudo, assim como no caso da 23andMe, cientificamente as possibilidades são enormes. Mas você está entregando para uma empresa a leitura das suas ondas cerebrais. Acho que não tem nada mais íntimo do que isso, né? E esse senador chileno falou, cara, deixa eu ver os termos de uso aqui. Ele descobriu que ele não tinha total controle sobre o que a empresa podia fazer com esses dados. Inclusive, não podia pedir para ela deletar e acabou, né? Ele processou a empresa, o caso foi parar na Suprema Corte do Chile e a Suprema Corte chilena falou o seguinte, Emotiv, para você poder vender aqui, o que não é exatamente um mercado gigantesco, mas ainda assim é uma limitação, você vai ter que cumprir essa e essa e essa e essa requisição, inclusive... permitir que a pessoa saiba os dados todos que foram coletados, que vocês deletem, se a pessoa quiser que delete, vocês deletem de verdade todos os dados associados a essa pessoa. Então, isso fazendo até um paralelo aqui com o marco de IA, né, dá para ver uma semelhança sobre o impacto e o mau uso. E uma coisa que o senador falou é o seguinte, né, conectando com a 23andMe. Tá, eu concordei com os termos de uso de hoje, 26 de junho. Se daqui a um ano vocês trocarem o termo de uso para poder usar esses dados para outra coisa, vocês não me dão a opção de eu falar que eu não quero. E isso é um absurdo, porque eu estou contratando o serviço de vocês hoje, não a mudança do futuro para usar para outras coisas. Então isso entrou no processo também, foi uma das coisas que a Suprema Corte observou que no entendimento dela estava errado e que tinha que dar essa opção. Eu vou conectar tudo isso com estudos que a gente tem comentado lá no Hipsters Fora de Controle da Alura, de leitura cerebral não invasiva, né, porque você, não vou falar que é fácil, mas quando você tinha lá as invasivas com cirurgia, você conectar uma rede de eletrodos no cérebro mesmo para pedir o sinal, etc., você já conseguia, com a interpretação disso, com os algoritmos todos, a pessoa pensava numa cena da vida dela. O algoritmo conseguia interpretar e mostrava como se fosse um vídeo mesmo do que a pessoa estava pensando. Recriação de áudio, de texto, tudo isso extraído a partir das ondas cerebrais. Isso evoluiu para você ter coisas não invasivas, que é justamente o que faz essa Emotiv, ainda que numa escala muito menor, de também fazer. E o termo é esse, né? Extração da informação das ondas cerebrais da pessoa, interpretação disso para música, para vídeo, para texto, para, enfim, fala. Então isso está evoluindo num ritmo meio acelerado e daria, teoricamente, para pegar esses 5 canais aí de ondas cerebrais e de algum jeito transformar isso em outra coisa, né? Então,
se preocupar com isso hoje parece tema de ficção científica distópica, mas há 3 anos o ChatGPT também poderia aparecer e cá estamos, né? Então tem que prestar atenção. E olhando os materiais, as coisas que eles fornecem comercialmente falando, né? Tem software para analisar métricas e tal, aí você vai ver a parte científica, assim, basicamente é só aquilo que a própria empresa anuncia. Então, eu posso estar enganada, mas sabe o que me pareceu? Aquelas empresas que fazem análise genética e a partir do seu genoma vamos sugerir uma dieta para você. São coisas que não têm embasamento científico ainda, né? Você precisa colocar isso à prova, fazer teste randomizado com pessoas. Não é simplesmente assim, pegou os dados lá, e começa a inferir coisas a partir daqueles dados, né? E essa empresa me deu a impressão que segue essa linha, né? Então, tanto que chamou a atenção do senador do Chile lá, peraí, vocês estão coletando tanta coisa assim, mas na prática, o que não vai mudar na vida da pessoa? Não é um Neuralink da vida, ou um experimento igual do Miguel Nicoleles, né, para recuperar movimentos de pessoas que sofreram acidentes e perderam. Não é nada disso, gente. É meramente o uso do seu dia a dia aí para monitorar suas ondas e sabe-se lá o que fazer com essas informações, né? Eles oferecem, tem, por exemplo, APIs para você poder usar isso da saída, etc. Mas eu concordo com você que a parte de estudos científicos mesmo não está acessível do jeito fácil no site deles, como poderia estar se fosse uma coisa que eles tivessem mais suporte para dar, né? Eles falam, a gente tem aqui, quantas que são que eles falam? Não sei quantas mil citações do Google Scholar, temos aqui, mas... mais de quase 1 milhão de sessões gravadas, 45 mil dispositivos vendidos, o que não é tanto assim, mas ainda assim é uma coisa meio específica, né? Então temos 100 milhões de dados aqui de eletroencefalograma registrados. Então se vende como uma coisa científica, mas sem mostrar muito a base científica. E a gente tá meio queimado ultimamente com esses hardwares, né, de IA, especialmente aí com o Rabbit, com o AI Pin, apesar dessa empresa ter quase 10 anos. É um momento muito maluco, né? Porque tudo isso é tão legal e tão empolgante, mas ao mesmo tempo a gente já virou regra saber que em algum momento essas empresas vão decepcionar a gente de algum jeito, geralmente mais draconiano do que seria o confortável, né? Então estamos nesse fogo cruzado. Não estou descartando os dispositivos, não, dizendo que não funciona, não é nada disso. A questão é que eles coletam um caminhão de dados ali, faz um monitoramento profundo de ondas cerebrais ali. Tá, mas o que isso vai mudar na vida da pessoa? Me parece mesmo uma coisa que está em construção ainda, né? E quem usa, assim, meio que tá o hamster correndo na rodinha ali, né? Sei lá o que eles fazem com esses dados, né? E aí chamou a atenção do senador lá, e isso a gente vai ter que começar a prestar atenção daqui pra frente também, porque a tendência é surgir mais e mais e mais dispositivos assim, né? Exatamente. Pior são aqueles com viés, às vezes até de charlatanismo, como eu falei, né? Dieta do DNA. Gente, não tem evidência científica nenhuma. Que ter certos genes, você vai comer, não pode comer carne, você tem que comer cenoura, sei lá, tem umas loucuras assim que eu fico lendo e falo assim, meu Deus, de onde que eles tiraram isso? Enfim, bom, para quem tiver ficado interessado mesmo com tudo que a gente comentou aqui, né, e quiser ver mais sobre esses dispositivos, vai ter link na descrição. Bom. Agora, na semana passada, Bia, você falou que ia tirar um tempinho para dar uma espiada mais profunda no projeto de lei 2338, né, que fala sobre inteligência artificial no Brasil. Você me mandou, logo antes da gravação aqui, um episódio do podcast Dadocracia, que quer saber, consegui escutar inteiro porque eu vim 2x e meio, tá? Que bom. Eles falam... Eles conversam sobre já isso. Já matou as minhas anotações aqui. Então você fala um complemento depois, vai lá. Nesse episódio eles conversam com o Bruno Bioni, que é diretor da Data Privacy Brasil, que inclusive me parece que é quem faz ali o podcast. Mas eu queria, na verdade, entender quais foram as suas percepções, eu falei bastante sobre isso na semana passada, com o adendo de que o quê? Da semana passada para essa pintaram ainda mais propostas de emenda. Teve uma que eu achei engraçado que ela foi proposta num dia, retirada no dia seguinte, e nesse mesmo dia seguinte já apareceu uma substituindo. Então ainda é esse alvo bem móvel, mas queria entender
de você, né? Que eu já falei muito sobre isso semana passada. Como é que tá a sua percepção? O que você achou? Enfim, descobriu? Tanto que eu falei, né, que tinha mudado tudo e alterou um monte de coisa e teve um monte de emenda, mas basicamente, gente, toda essa discussão aí, a comissão, né, temporária lá do Senado, né, que estava considerando aí esse projeto e fazendo alterações, adaptando, adiou a votação da PL da IA, né? Não tem nenhum prazo para agora, não tem previsão de nada, lembrando que não é de agora esse projeto, ele já está aí desde os rascunhos, aí desde 2021 ou 2022, começou com algumas coisas sobre privacidade de dados, e aí ano passado começaram a colocar coisas de IA e virou, né, a PL da IA. Né? Mas o que eu tinha visto, assim, o calhamaço que é o projeto, né, muitas e muitas e muitas obrigações. Eu acho que isso engessa bastante. Ao invés de regular, acaba realmente engessando e mais atrapalhando do que ajudando. Né? E nessas últimas alterações aí, que acabou dando o maior rolo e que foi o que acabou sendo responsável aí por esse adiamento, né, são os profissionais da indústria criativa, vamos dizer assim, né, que não querem que os seus trabalhos sejam usados para treinar os algoritmos de IA. Né? Então a gente está acompanhando muito isso em rede social, tá uma confusão. A Meta agora também, né, incorporou ali nos termos de uso usar o conteúdo dos usuários para treinamento de algoritmos, né? Uhum. Tanto que todo mundo divulgou aí, eu vi o Taz, né, o Tecnoblog lá da Globo falando que, né, tem uma maneira de você pedir, né, para a Meta não usar os seus dados. Tem lá um termo de concordância. E se você realmente não quer que seu conteúdo seja usado pelo Zuckerberg para treinar os algoritmos dele, pelo menos tem um opt-out lá, né? Já é uma grande coisa. Mas o pessoal da indústria criativa realmente é o que está mais zangado, né? É o que está realmente empacando aí o andamento do projeto, né? Mas não é só isso, né? A gente já falou aqui na área da saúde, por exemplo, né? Direitos do trabalho, envolve... tem muitos aspectos, muitas nuances esse projeto de lei. Acho que por ele ser tão complexo, tão abrangente, realmente não dá para decidir assim em pouco tempo. Né? Na área da saúde, IA já é uma realidade, já é usado para ferramentas de diagnóstico principalmente, né? E a gente já falou com o Alexandre, aqui tivemos um episódio, né, só com ele, e a gente falou bastante também de viés, de algoritmos, é uma coisa que o pessoal da saúde já está bem avançado, já e prestando muita atenção, né? Principalmente viés racial e de classe social, é uma coisa muito séria, e o pessoal já está mais atento hoje. Só para dar um exemplo para ilustrar, por exemplo, uma ferramenta que diagnostica câncer de pele, melanoma, etc. Né? Imagina um algoritmo desenvolvido com uma base de dados de algumas universidades lá da Europa, norte da Europa. O que vai acontecer? Na hora de se utilizar peles negras para fazer esse diagnóstico, o algoritmo vai se atrapalhar e a chance de falsos positivos, falsos negativos acaba sendo muito grande. Então, isso é o que se chama do viés racial. Não é que o algoritmo seja racista, mas a forma como ele foi feito deixou o algoritmo com um viés racial. Hoje, as empresas estão usando etnias diferentes, tem softwares de segurança, inclusive, reconhecimento facial, que já estão mais preocupadas com as variações étnicas, né? Isso é realmente muito importante, mas como eu falei, a área da saúde está bem conscienciosa a respeito dessas questões, né? E nesse mês de junho aqui que eu estava acessando e olhando, caramba, a quantidade de emendas, eu acho que foi isso que acabou empacando o negócio, viu? Porque eu acho que o pessoal despertou, chamou atenção para isso. E até o sim ou não, que o público pode votar lá, no começo eu lembro que tava o sim disparado, né? E quando eu acessei ontem para ver, o sim era mínimo, né? O não tava ganhando assim de forma avassaladora. Né? Outra questão que eles falam no podcast são os sistemas de alto risco. Eu acho que esses também merecem uma atenção especial. Né? O mercado financeiro, questão da segurança pública, que é muito sério, gente. É uma coisa assim que pode beneficiar muito. Segurança pública, reconhecimento facial. Mas ao mesmo tempo pode dar muito problema. Né? Por isso que é um sistema de alto risco. Né?
E o que foi vetado, que eles comentaram no podcast, que eu achei bem interessante, foi a questão das armas letais autônomas. Você chegou a ver isso? Sim, né? sim. E quando eu vi o texto ali, tem aquelas coisas que me irritam muito, que eu já falei aqui, né? Armas letais autônomas, exceto se houver controle humano significativo. Isso, eu odeio coisas subjetivas. Assim. O que é um controle humano significativo? Quem vai definir o que é significativo e o que não é? É igual a palavra crime de ódio, por exemplo. É outra coisa que eu odeio muito. Olha o ódio aqui, né? Crime de ódio. Eu odeio esse termo crime de ódio. Porque o que é ódio? Cada um de nós define ódio como uma coisa diferente. Não é uma coisa bem estruturada, bem objetiva. Não, é tudo extremamente subjetivo. E nas redes sociais, então, nem se fala, né? Basicamente, crime de ódio é aquela pessoa que pensa completamente diferente de mim. Né? E não adianta você falar que a pessoa pensa diferente de você. Ele acha que não, pensa diferente de mim, tem que ser coibido, tem que ser censurado, tem que ser proibido. Né? Uma coisa é pensar diferente, outra é endossar crimes. Né? Então eu não gosto de leis, assim, textos, né, de PLs assim, que tem esses termos subjetivos. Né? Se houver controle humano significativo, puxa, aí vai ter que ter um juiz lá que vai decidir o que é significativo ou não, né? Mas esses são os trechos que mais me chamaram a atenção. Essas leis, a minha impressão, não sou advogado, me corrijam, por favor, mas é que elas são feitas para ter mesmo essa margem interpretativa. O que é muito louco sobre isso é uma coisa que o Nilay Patel do The Verge costuma falar muito, né? Que isso torna os processos totalmente imprevisíveis, e mesmo quando você tem um processo que deu para lá de um lado, se for o mesmo processo, pode ir lá pro outro lado se ele acontecer de novo, né? Ele deu exemplo do caso musical, né? Tem o Marvin Gaye, né? Que é o músico aí das antigas, que, enfim, já morreu. Teve uma música recente que tinha, tipo, a pegada da música dele. A família processou e ganhou o processo. Aí você corta pra agora, que teve o caso do Ed Sheeran com uma música também, que, assim, a bateria é idêntica. O Ed Sheeran ganhou o processo, né? Que processou, perdeu. Então, olhando nesse contexto abrangente, a música que parecia menos, que era só, não era copiado da música, mas a alma da música era parecida, ganhou o processo. Quando foi uma cópia de verdade, perdeu. Então essas leis são muito abertas à interpretação e cada caso é um caso mesmo, né? E desse jeito, eu acho que especialmente essa primeira lei, a falta de ser mais assertiva é talvez até para flexibilizar a intenção dela ser passada, né? Para quem não gosta de regulamentação, ainda assim vê que existe aí uma margem. O que eles comentam no Dadocracia, que o link está na descrição aqui para quem quiser escutar, e que eu concordo, eles não comentam nesse aspecto, mas eles citam isso e me chamou a atenção, né? Que a lei ela é meio difusa, ela tem um propósito que era para proteção pessoal, né? O que significa proteção pessoal ali, um marco legal, pessoal da internet, da IA, mas começa a ir para outras searas também, da parte de utilização de treinamento, então a parte de proteção civil mesmo se perde aí, no meio de tantas outras coisas que foram sendo colocadas aos pouquinhos e que faz essa lei virar. Isso, e o que geralmente acontece com o projeto de lei, né? Vou enfiando coisa para poder aprovar, fica aquela troca, etc. E uma questão que eu não toquei na semana passada que é importante é sobre, isso vai, né, esfriar a inovação, desenvolvimento, tecnologia no Brasil. Falei que o Brasil já não é exatamente um polo grande, mas qual que é, assim, pensa em todos os trabalhos do mundo, todos os campos de atuação, todas as indústrias, qual que é a indústria que tem tão pouca regulação quanto qualquer coisa ligada à tecnologia? E eu falo sobre redes sociais, falo sobre inteligência artificial, né? Então, com você, por toda a sua existência, acostumado a não ter mas regras muito mais flexíveis, a hora que vão regulamentar, você fala, opa, não pode, vai reduzir. Mas qualquer outra indústria automotiva, de aviões, de remédios, de cigarro, tudo tem regulações muito mais estritas. Então, especialmente no assunto que a gente falou semana passada ou retrasada, não sei mais, de saúde mental de jovens, etc. Cada vez que você fala, vou regular, as pessoas gritam, ai meu Deus, não, vai acabar, né? Porque tá acostumado a ter um pouco mais, ou bastante mais terreno livre aí para explorar. Então, como eu disse, eu já tinha falado minhas opiniões na semana passada, queria entender melhor as suas, né, com base no tempo que você teve aí para explorar. E a gente segue querendo saber de vocês, o que vocês pensam sobre o projeto de lei. Tudo bem que ele está mudando bastante, né? Vai ter mais emenda retirada, colocada, removida, reajustada entre hoje e a publicação do próximo episódio na quarta-feira. Mas acho que esse é um assunto que
na pior das hipóteses, faz a gente ficar mais ligado ou mais ligada em, talvez, efeitos não intencionais, mas que desempenham um papel enorme na vida de pessoas que não são a gente, né? Então, Exatamente. É sempre bom ter atenção com isso. No fim foi bom esse adiamento, aí eu acho que a gente vai poder discutir mais, tem que discutir mais, tem que ter mais participação da sociedade, os profissionais de saúde, cientistas, o pessoal da indústria criativa. É importante debater isso. E mais ainda, levando o assunto à tona, como a gente está fazendo agora, as pessoas vão atrás de entender o que está acontecendo, o que está em discussão, o que se quer incentivar, o que se quer fomentar e o que se quer proibir, porque acho que isso não está muito claro ainda na cabeça das pessoas, né? As pessoas têm que entender melhor o que é inteligência artificial. Tem alguns divulgadores científicos que estão fazendo vídeos no YouTube, alguns portais também jornalísticos estão fazendo isso, é ótimo. Tem que realmente esclarecer, mostrar o que se trata, né? IA não é só ChatGPT e precisa educar a sociedade antes e aí então a gente formular um PL adequado para regular tudo. É isso aí. Então mandem pra gente também o que vocês acham, vão em gigahertz.fm/feedback. Eu quero agradecer no finalzinho desse episódio, como sempre, a vocês que ajudam a gente a chegar cada vez mais longe, mandam as impressões de vocês, as perguntas, que recomendam, que dão estrelinha, coração, joinha, enfim, que dão o feedback e avaliação também nas plataformas de podcasts. Quero agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, pelo patrocínio desse episódio também do podcast, e a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo aqui, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto, nossos patrocinadores que tornam ele viável e os nossos ouvintes sempre pautando a gente aqui, mandando links, dicas, sugestões, comentários, desde launchers e apps até anéis inteligentes. E eu pretendo fazer, vocês que estudam, que se aperfeiçoam, fazem mestrado, doutorado, faculdade, eu pretendo fazer um episódio sobre como estudar por livros texto, usando IA, usando ferramentas de anotação, o que funciona, o que não funciona, e até dicas para escolher um livro texto legal, porque às vezes seu professor lá passa a ementa da disciplina e dá uma bibliografia sugerida, né? Tem um monte de livro lá. Qual que você vai escolher para você efetivamente consultar e utilizar como suporte para os estudos? Se vocês quiserem, né, manda um feedback pra gente lá, manda um joinha, manda uma mensagem, sim, eu quero. Aí eu preparo um podcast bem legal para vocês sobre o que levou anos para eu aprender, eu passo em alguns minutos para vocês. Ó, Bia, eu quero. Então tá. A pandemia foi uma escola para mim, viu? Eu aprendi muita coisa, a estudar de forma mais inteligente, mais efetiva, filtrar melhor as coisas, né? Porque cai muita coisa no nosso colo e por mais que o professor tenha recomendado e sugerido, depois a gente olha, isso não foi muito útil, não, né? A gente vai com certeza falar sobre isso. Quem quiser conversar comigo, MVC Mendes, lá no Instagram do Threads também. Apresento aqui na Gigahertz o A Fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras e o Área de Transferência com o Cocatec e o Guilherme Rambo às sextas. Apresento para Luro Hipsters fora de controle, que sai sexta-feira também. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre, como eu falei, né? ChatGPT não é sinônimo de preguiça, para com isso. Vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sempre a todos e até semana que vem.